Amém. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entrañável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade ou o vosso amor abunde mais e mais em ciência ou conhecimento e em todo conhecimento, ou sabedoria, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Versículo 12: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É verdade. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Amém. Até aqui. É tão legal a leitura das cartas de Paulo, principalmente as cartas de Paulo. E a gente consegue entender com muito mais facilidade quando a gente tem o cuidado de respeitar as pontuações. Se você não respeita as pontuações, a acentuação, ponto, vírgula, ponto parágrafo, ponto final, você atropela algumas coisas e você fica sem entendimento. Então, tão importante quanto ler as Escrituras é ler corretamente. Porque você não tem que simplesmente ler, você tem que entender. Amém, gente? Nós temos que ler e entender. Agora, se não respeita essas pontuações, dificilmente vai entender. E aí eu vejo as pessoas dizendo: mas pastor, a Bíblia é tão difícil de entender. Realmente alguns textos bíblicos não são tão fáceis, né? O apóstolo Pedro, ele falou que as cartas de Paulo não era muito fácil de entender, não. Olha, há 2000 anos atrás,
Pedro falou que algumas pessoas distorciam as palavras de Paulo porque elas não eram fáceis de entender. Tá, então sinal que não é muito fácil. Mas se o crente procurar ler da maneira correta, fica mais fácil. Aí, pastor, estudei tão pouco, eu não entendo muito bem essas coisas. Ei, volta a estudar então. Volta, gente. Hoje em dia é tão fácil. A irmã Denaí, com quase 90 anos, estava estudando. Quando ela se converteu, não sabia ler. Ela foi estudar para aprender a ler, só para ler a Bíblia. E ela aprendeu a ler. Volta, vai estudar, meu Deus do céu. Vai aprender gramática. Vai aprender. Isso vai te trazer tanto benefício, não só aqui na igreja, como lá fora, no trabalho. Você sabe que, já ouviu falar em analfabetos funcionais, me parece, analfabeto funcional? Eu acho que esse é o termo. O que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que tem o diploma de ensino médio, estudou ensino médio, mas aí ela chega numa empresa para trabalhar, ela precisa entender, manusear uma determinada máquina, que é fácil, é só ler ali o manual, tranquilo. Se conseguir ler o manual corretamente, vai saber operar a máquina. Só que a pessoa lê o manual de uma folha ou duas e não entende nada. Não porque está escrito em inglês, espanhol, não, tá. Palavras normais, comuns, do dia a dia. Só que a pessoa lê e não entende, porque não sabe ler. Lê, mas não entende, porque não sabe ler. Diploma de segundo grau. São os analfabetos funcionais. As empresas de ônibus, as empresas de transporte de carga sofrem com isso, sofrem muito com isso. Porque os veículos, os caminhões, tem lá, né, as advertências, como lidar com o equipamento, tem que saber ler. Mas o motorista chega lá, ele apresenta o diploma, só que ele não sabe ler. E aí ele quebra a máquina, ele quebra o equipamento do caminhão, do ônibus, porque ele não sabe utilizar. Então, olha só, você que ainda está vivo, graças a Deus, se você tem dificuldade, vai estudar. Hoje em dia se aprende até na televisão, telecurso segundo grau, liga lá. Outro dia eu estava vendo, cara, sabe o que eu aprendi naquele negócio? Ensina tudo. E os professores que estão ali, eles são altamente capacitados para ensinar. Amém, gente? Você precisa entender aquilo que você lê. Então, Paulo, ele está falando aqui. Primeiro ele vai cumprimentar os irmãos da igreja na cidade chamada Filipos, cidade localizada lá na Ásia Menor. E Paulo, ele vai cumprimentar os irmãos, e ele cita aqui duas classes ministeriais. Ele cita os bispos e ele cita os diáconos. Bispos e diáconos. Os bispos são pastores mais experientes, são pastores mais antigos no ministério. Eles geralmente, né, eles são denominados bispos, pessoas
que já provaram a idoneidade, pessoas que têm bom testemunho, né, no Evangelho há anos e anos a fio, né? Pessoas que já provaram ser pessoas confiáveis, responsáveis. Então, denota-se e escolhem-se dentre o ministério pastoral pessoas assim para serem bispos. Não é uma pessoa qualquer, não é um pastor qualquer. Existem regras e exigências para se tornar um bispo, porque um bispo ele tende a ser exemplo para os pastores. Um bispo ele tende a ter capacidade para ensinar os pastores. Um bispo é aquele pastor que é procurado pelos pastores mais novos para receber aconselhamento, para receber direcionamento, para receber auxílio, ajuda. É aquele pastor que apesar de não ter mais uma idade jovem, já ter uma idade avançada, né? A experiência está com ele, a maturidade está com ele. Então, é aquele homem que não se escandaliza por mais nada, porque ele já viveu quase tudo. É um homem que tem experiência para aconselhar qualquer pessoa, seja ela quem for. Aleluia. Então Paulo está citando aqui os bispos, e Paulo também cita os diáconos. Olha que coisa. E nós sabemos, os diáconos, quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, a instituição dos diáconos, e diácono é servo, chamado para servir. E quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, quando logo no início da igreja, a igreja, Jesus havia ressuscitado, sido subido aos céus, o Espírito Santo havia sido derramado, havia um grande mover espiritual, havia um grande avivamento em Jerusalém, muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas ingressando à igreja. Para os irmãos terem uma ideia, num só dia, 3.000 pessoas se filiaram à igreja. É muita gente num dia só. A igreja cresceu de uma forma espantosa, demais da conta. E os discípulos estavam tendo dificuldade, os apóstolos estavam sim tendo dificuldade para arrebanhar toda aquela multidão. Era gente demais. Você já pensou aquela multidão toda precisando de aconselhamento, aquela multidão toda precisando de orientação, aquela multidão toda querendo receber oração, a multidão toda querendo saber como ofertar, como dizimar. Eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante. Cadê o tesoureiro? Tem tesoureiro? Não tem tesoureiro? Quantos tesoureiros tem? Gente, tu já pensou em confusão? Organizar aquilo não era fácil. E os 12 apóstolos de Jesus, ficaram 11, porque Judas suicidou, mas depois escolheram logo outro, acho que foi Matias, e 12 apóstolos de Jesus, eles tinham prioridades, e a prioridade deles não era essas coisas, não era essa administração importante, mas isso não era a prioridade deles, não era. A prioridade deles era a oração e a palavra. A oração e a palavra. Pedro falou: não é bom que a gente gaste o nosso tempo com essas coisas. Oração e palavra. Mas surgiram problemas. Tinham muitas viúvas naquele tempo. E aí, começou a entrar muito dinheiro para a igreja, muita oferta. As pessoas começaram a ser tocadas pelo Espírito e começaram a doar suas propriedades. Não era pouco dinheiro não, era muito dinheiro. Vendia-se suas fazendas e traziam dinheiro para os pés dos apóstolos. Era dinheiro à beça. E aí, o que fazer com o dinheiro? Vamos seguir a palavra, vamos ajudar os pobres.
Vamos ajudar os necessitados. Vamos construir uma catedral? Não, nada de catedral. Não. Vamos construir um templo bonito, confortável? Não. Vamos ajudar os pobres. Vamos ajudar os necessitados. E era isso que eles estavam tentando fazer. Só que nessa distribuição de renda, algumas viúvas gregas estavam ficando para trás. Talvez quem estava trabalhando nessa área estava fazendo acepção de raça. Não, vou tratar primeiro das viúvas judias, e se sobrar, a gente ajuda as gregas. Mas isso chegou ao conhecimento dos apóstolos. Disseram: olha, o Pedro, João, olha só, as viúvas, as nossas viúvas, as viúvas dos gregos estão ficando sem sustento, sem assistência. Aí Pedro falou: não é bom que a gente faça assim não, que nós apóstolos se ocupe com isso. Vamos instituir diáconos. Vamos instituir uma classe ministerial que vai tratar disso e de mais coisas. E aí ele disse assim: escolha entre vocês 7 varões de boa reputação. Sabe? Você sabe o que é uma pessoa de boa reputação? Quem sabe? Só ela que sabe. Que bênção. Ela levantou a mãozinha assim. Pessoa de boa reputação, gente, é aquela pessoa que ninguém tem o que falar dela. E se falar, é mentira. Ninguém tem o que falar. É uma pessoa que procura andar correto. Então, Pedro falou: procura pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo. Olha, cheia do Espírito Santo. E aí, arrumaram lá. Graças a Deus conseguiram. Aleluia. Os diáconos. E Pedro falou assim: olha, eles serão postos sobre este importante negócio. Meu Deus, importante. Até então não se ouviu falar de bispo lá no início. Até então não se ouviu falar de presbíteros. Até então não se ouviu falar de evangelistas. Mas o diaconato surgiu e eles instituíram lá os diáconos, e eles começaram a funcionar. E olha, você vê que até para ajudar, dar uma cesta básica para uma viúva, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Para trabalhar na obra tem que estar cheio do Espírito Santo. E aí escolheram lá, mas alguns se destacaram. Um foi Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem tão cheio de fé e de sabedoria, que ninguém conseguia resistir às palavras dele. Ninguém. E ele foi morto por causa disso, foi apedrejado. Coitado do Estevão. Ele não pôde trabalhar muito tempo não, porque mataram ele por conta da inveja. O outro foi Filipe. Filipe foi fenomenal. Filipe, houve uma perseguição na igreja de Jerusalém. Filipe, para não morrer, Filipe fugiu. Filipe desceu para Samaria, e lá em Samaria Filipe não tinha nada para fazer, não está mais em Jerusalém, está em Samaria. Filipe começou a pregar o evangelho, e a Bíblia vai dizer, enquanto Filipe pregava o evangelho, o Senhor Deus estendia a mão e curava os enfermos, libertava os oprimidos do diabo. Houve um grande avivamento em Samaria por causa da presença de Filipe, diácono, Filipe. Lá já quase no final do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que
Filipe não é mais diácono. A Bíblia vai chamar Filipe de evangelista. Evangelista. Então você vê que Filipe começa como diácono, mas quando Filipe ele vai para Samaria, descobriu-se uma vocação evangelística em Filipe. Não, Filipe não vai ficar servindo as viúvas. Filipe vai levar o evangelho. Filipe vai levar a palavra de Deus. E ele agora é reconhecido como evangelista. E a Bíblia também vai dizer que ele tinha 2 filhas. Ele agora não é mais um jovem. Lá já no final de Atos dos Apóstolos, Filipe agora é um evangelista, já tem uma certa idade, casado, e ele tem 2 filhas, e a Bíblia vai dizer que as 2 filhas de Filipe, elas profetizavam. Olha que família abençoada. Olha que família. Filipe, você faz uma oração por mim? Não. Minha filha, olha aqui, olhe por ele. Aí aquela menina ora, e Deus usa ela em profecia e fala com a pessoa. E benção, né? Graças a Deus. Então Paulo está fazendo menção aqui de bispos e diáconos. E eu contei essa história toda só para vocês se situarem nessas 2 funções ministeriais importantíssimas. Importantíssimas na igreja. Aleluia. Ele vai dizer: olha, eu agradeço a Deus por vocês. Irmão, se tem uma igreja que Paulo se identificava, era a igreja de Filipos. Eu não vejo Paulo reclamando da igreja de Filipos, como ele reclama da igreja de Corinto, como ele reclama da igreja de Gálatas. Ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos instigou? O que foi que fizeram com vocês? E a igreja de Corinto então nem se fala. Ele diz assim: eu não pude falar-lhes como espirituais, porque vocês não são espirituais. Havendo entre vocês alguém que tenha relacionamento com a mulher do seu pai, não são porventura vocês carnais? Olha, falando para a igreja de Corinto. Paulo não era fácil não, mas a igreja de Filipos, mas ele vai explicar por quê. Ele diz: olha, eu não canso de dar graças a Deus por vocês. Eu faço menção de vocês nas minhas orações. Eu lembro de vocês, aleluia. E com alegria eu oro por vocês. Às vezes a gente ora por alguém e não ora alegre não. Eu não sei vocês, tem gente que eu oro, mas não ora alegre não. Não é verdade? A pessoa está numa desgraça danada, uma lama miserável. E a gente ora triste pela condição daquela pessoa. Triste. Aleluia. Mas outras pessoas a gente ora, e a gente ora alegre. Poxa, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus pela vida da pastora Yara. Que bênção. Mulher abençoada. Mulher de Deus, que está combatendo o bom combate, guardando, correndo a carreira e guardando a fé. Que alegria, aleluia. Que bom, Senhor, pela vida da Daniele, mulher abençoada, Senhor. Enfim, a Simone e o Rogério. Tem gente que a gente ora com alegria. Com alegria, porque a gente vê o que Deus está fazendo na vida da pessoa. E Paulo disse: olha, eu faço menção de vós nas minhas orações com alegria. Com alegria. E olha, que vocês vão ver que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Paulo está preso. E Paulo está preso por pregar o Evangelho. Mas ele diz assim, olha, e nós vamos ver também aqui para frente que ele diz assim: o Senhor não quis aumentar a minha tristeza. Foi por isso que o Senhor curou Epafrodito, meu amigo.
Ele não quis acrescentar tristeza sobre tristeza. Ou seja, eu estou triste aqui. Eu estou triste. Eu estou preso, eu estou triste. Mas quando ele fazia menção da igreja de Filipe, ele se alegrava. Ele se alegrava. E por que ele se alegrava? Nós vamos ver porque ele se alegrava. Aleluia. Paulo está dizendo assim: olha, eu estou preso, me prenderam, mas eu quero que vocês saibam que as minhas prisões, as minhas cadeias trouxeram benefícios para o Evangelho. E ele vai dizer que benefício foi ele? Ele disse: olha, muitos irmãos no Senhor se animaram com as minhas prisões. Muitos irmãos no Senhor, lá no versículo 13 em diante, ele vai dizer: olha, muitos irmãos, muitos crentes que ouviram-se da minha prisão, muitos crentes que tomaram conhecimento, eles ficaram animados, corajosos, e agora eles pregam o Evangelho abertamente, eles não temem mais. Paulo falou: olha, eu estou preso, o negócio não é bom, mas a minha prisão tem trago bênção para o reino de Deus. Sabe o que eu aprendo, gente? Preste atenção. E eu falo isso sempre aqui. A vontade de Deus na nossa vida sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito, gente. Então, a gente só precisa ter olhos espirituais, mente renovada para entender o propósito de Deus para a nossa vida. E Paulo tinha olhos espirituais. Paulo ele diz: olha, eu estou triste, é triste, não é fácil, eu estou preso, mas olha, o Evangelho tem sido abençoado com as minhas cadeias. Ele não olhava apenas para os problemas que ele estava passando, mesmo porque ele não cita aqui muitos problemas, mas ele procurava ver o que estava acarretando de bom, talvez não para ele, mas para o reino de Deus. Mas se trouxe alguma coisa boa para o reino de Deus, certamente ele está sendo abençoado também, porque ele faz parte do reino de Deus. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, difícil para nós, quando eu falo difícil, irmãos, porque nós não estamos num patamar espiritual de Paulo. Éramos para estar, até mais, porque nós temos muito mais condições, subsídios para isso, mas não estamos. O problema é que quando a gente passa numa luta, quando a gente passa numa tribulação, a gente acha às vezes que é a vontade de Deus, mas não é. E é por isso que a gente fica tão caquético, abatido, cabisbaixo, derrotado, achando que vamos perder a fé. E a gente vai orar, pede a Deus misericórdia: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aí, às vezes a gente não consegue enxergar que aquele problema não é a vontade de Deus, mas é simplesmente resultado da vida que a gente leva. Vocês estão entendendo? Então, a gente fica querendo entender e querendo ver o propósito daquilo, porque se é a vontade de Deus, então tem um propósito. Amém, gente? Deus não vai te fazer passar por um processo difícil, aleluia, simplesmente para passar. Deus não é sádico. Não vou fazer ela sofrer só para eu ficar olhando. Deus não é assim. Sempre terá um propósito para o reino de Deus, um propósito para a nossa própria vida. Sempre vai ter um propósito. E às vezes nós estamos passando pelo vale e procuramos um propósito e não encontramos. Por quê, pastor? Porque não tem propósito nenhum. E por que
não tem propósito nenhum, porque não é Deus que está naquele negócio, foi a gente que se meteu lá. Você está entendendo isso? Não tem propósito. Aleluia. São as coisas que a gente faz, as coisas que a gente diz, que colocou a gente lá. Aleluia. Ah, o diabo está me perseguindo. Tá, você deu lugar para ele? A Bíblia diz: não dê lugar para o diabo. Não dê lugar. A Bíblia vai dizer que quem é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Mas pastor, nós já vimos na Bíblia que o maligno tocou em alguém que era de Deus. Sim, sim. O maligno tocou em Jó. Jó era de Deus? Era ou não? Era. Mas o que teve que acontecer? O maligno foi lá: Senhor, eu posso tocar, eu posso fazer isso. O Senhor diz: ó, pode, mas só faz isso, hein? E só isso. Assim. Porque o próprio Satanás, gente, eu aprendo muito com o diabo. As palavras daquilo que o diabo diz, a gente aprende muito. A gente aprende muito. Deus é tão tremendo que ele resistiu às palavras do diabo. Ele resistiu à palavra do diabo. Ele resistiu algumas palavras de demônios. Demônios, ele botou na Bíblia. Palavra de demônios. Lembra da legião que Jesus expulsou? Qual é o teu nome? Legião, porque nós somos muito. Está lá, está aqui, ó. Está aqui. Satanás disse assim para Deus: Senhor, tu tens cercado Jó de bênção. Ó, claro que Jó vai ser fiel. Claro que Jó tem que ser fiel, Senhor, porque o Senhor o cercaste de bênção. Cercou Jó. Meu Deus. Deus desmentiu ele? Deus desmentiu o diabo? Mas o diabo não é mentiroso, gente. Será que ele estava mentindo, não? Ele não é o pai da mentira? É ou não é? Ele é o pai da mentira, mas ele fala a verdade também. Ele disse: o Senhor cercou Jó de bênçãos. E Deus não desmentiu, não é? Porque era verdade. Era verdade. Então, se alguém está cercado pelo Senhor, o diabo vai poder tocar? Jesus não falou: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo? Ele não disse? Não toca, não. E não era só Jó, era tudo que era dele, era tudo que ele tinha, tudo estava cercado, estava protegido e abençoado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que Jó comprasse uma vaca. Tem tempo tinha negócio de fazenda, né? E aquela vaca, Jó comprou uma vaca. A vaca estava magra, feia, doente. E o ex-dono já tinha feito de tudo, ração, remédio, e a vaca não dava filhote, a vaca não dava leite, a vaca estava ruim. Aí Jó: ô Jó, você me compra essa vaca, eu vou te vender baratinho, está assim desse jeito. Tá bom, quanto você quer? Então, eu compro, ponto. Passou pela cerca. Não era de Jó, agora é. Passou pela cerca. O que Deus vai fazer? Vai abençoar, porque Deus o cercou de bênçãos. Daqui a pouco a vaca começa a engordar, daqui a pouco a vaca começa a dar leite, daqui a pouco a vaca está prenha, está dando filhote. E o ex-dono olha assim: meu Deus, o que é isso? Deus o cercou. Amém, gente? Não fala só de proteção.
fala de provisão, de prosperidade. Amém ou não amém? Gente, já vai dar 9 horas. Ah, Jesus. Então, eu nem sei por que comecei a falar de Jó, mas vocês sabem. Vamos voltar para aqui. Paulo, ele está preso, mas ele tem visão espiritual. Apesar da tristeza do seu coração, ele consegue ver que o reino de Deus está sendo abençoado por causa da sua prisão. Amém? E aí, Paulo vem falando muitas coisas. Ele diz, olha, muita gente tem se animado por causa da minha prisão, não tem mais medo, está falando abertamente. Aí ele diz, não, é verdade, ele abre um parênteses, diz, é verdade que algumas pessoas estão pregando o evangelho com mais intenções. Pregando o evangelho, aleluia, ele diz aqui, olha, na verdade, versículo 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eu não sei o que chegou ao conhecimento de Paulo, não sei. Eu sei que Paulo tomou conhecimento que algumas pessoas estavam pregando o evangelho com um propósito ruim. Um propósito ruim. E o propósito daquelas pessoas era entristecer ainda mais o coração de Paulo. Olha que coisa. É por isso que nós estamos estudando Apocalipse, e lá em Apocalipse vai dizer das obras do tribunal de Cristo. Quando os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para julgar as suas obras. E está escrito que algumas obras de alguns crentes vão queimar e não vai ter recompensa. Vai queimar. Aleluia. Esses camaradas aqui, eu não sei nem se eles foram salvos. Se foram, essas obras que eles fizeram aqui, pregando o evangelho lá no tempo da prisão de Paulo, essa obra ele fez aqui, não teve nenhum galardão, não tem nenhuma recompensa. Vai queimar. Uma obra boa, excelente, mas o propósito era mau, era ruim. E eu fiquei tão triste quando eu soube de algumas coisas. A gente até desconfia, mas quando a gente ouve assim falar, um irmão me disse que tem pregadores que eles pregam na igreja, quando o culto termina, eles saem da igreja com o dinheiro da oferta, que um pregador sempre ganha uma oferta, né? um dinheirinho, uma oferta. Eles saem e vão comprar droga, um dinheiro da oferta, e vai cheirar cocaína. Que coisa, irmão. Outros saem dali e vão para boate. Pregadores. Eu falei, que isso, irmão? Eu falei, pastor, eu sei, eu ando no meio dessa gente. Isso aí. Eu falei, irmão, e os homossexuais, pastor? Pregadores homossexuais que andam pelas igrejas aí. Eu falei, Jesus, me guarda disso. Tem misericórdia. Então, eu me lembro de um testemunho que me enviaram pelo zap de um evangelista aí, conhecido aí em muitos lugares. O homem, onde pregava, o fogo caía. O fogo caía. Mas o homem vivia pelos motéis da vida, que amante. Um dia, ele conversando com alguém, e a pessoa disse assim, rapaz, você não tem temor de Deus, não? Ele falou, rapaz, Deus não está preocupado com isso, não. Eu estou há tanto tempo pregando, e onde eu piso o fogo cai. Deus é prova. Eu prego, Deus me usa. Deus me usa, Deus me dá visão, revelação. Eu profetizo, eu prego a palavra com autoridade, com ousadia. A minha agenda não tem nem mais espaço, todo mundo me chama. Deus não está aprovando? Aí o irmão disse, rapaz, não é assim não. Você vai prestar conta. Eu falei, não, você está enganado.
Um dia, ele estava lá no quarto dele, de repente o quarto brilhou. Ele olhou, tinha um anjo, quase 3 metros de altura, todo armado, uma espada de fogo na mão. E o anjo disse assim para ele: eu te espero no dia do juízo. Eu estou te esperando lá, no dia do juízo. Deus está se agradando? Você espera só. Então Paulo tem esse problema, que a gente pregando só para acrescentar tristeza a ele. Aleluia. Mas ele vai dizer no versículo 21, ele vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sabe, o crente que não tem uma boa medida do Espírito, o crente que ainda não conhece a Deus, o crente que não conhece o reino, o crente que não conhece a palavra, o crente que não conhece o amor de Deus, ele tem medo de partir. Ele tem medo de partir. Ele tem medo. Ele tem medo de morrer. Não é que ele não quer partir, não, ele não quer partir, mas ele não quer partir porque ele tem medo. Tem medo. Paulo falou assim: olha, eu não sei o que escolher. Eu sei que se eu ficar aqui eu vou produzir fruto, mas eu sei que é muito melhor eu partir e estar com Cristo. Ele disse: é isso que eu quero, partir e estar com Cristo. Mas se ficar aqui e me der fruto, aí eu não sei mais o que escolher. Paulo não tinha problema com a morte, como nós temos. Por quê, pastor? Paulo conhecia Deus, irmãos. Paulo conhecia o amor de Deus. Nós não conhecemos. E é por isso que nós desconfiamos de Deus. Pastor, eu não desconfio. Desconfia sim. Desconfia sim. Se uma pessoa não dá o dízimo, achando que aquele dinheiro vai faltar para sua casa, ela não confia em Deus. Porque o Senhor falou que vai abrir a janela do céu e vai abençoar. O Senhor falou que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então não confia. Aleluia. Amém, não amém? O crente que anda com síndrome do pânico, tem síndrome do pânico, porque ouve as notícias na televisão ruim, porque já sofreu algum assalto, alguma coisa, está com síndrome do pânico, agora não quer mais andar, não quer mais ir para lugar nenhum, agora está vendo terror em tudo, em todos os lugares. Não confia em Deus. Não confia. Por que não confia, pastor? Porque a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a nossa vida está escondida em Deus, e que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Não confia. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha esse problema. Ele disse: o que eu quero é partir e estar com Cristo. E eu descobri que Paulo era mais ou menos da idade de Jesus. Paulo, quando Jesus morreu com 33 anos, Paulo tinha mais ou menos essa idade, 34, mais ou menos, da idade de Jesus.
Só que nessa época aqui, é claro, ele era mais velho, não sei quantos anos. Mas quando Jesus morreu, Paulo nasceu mais ou menos na época que Jesus nasceu. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que Jesus, o apóstolo Paulo. Aleluia. Então, amados, eu vou ficar por aqui, mas na semana que vem eu quero continuar meditando junto com vocês nessa carta, porque eu aprendo muita coisa com essa carta. Eu aprendo muita coisa com a vida de Paulo, com as coisas que Paulo diz, com os testemunhos que ele dá, com os elogios que Paulo constrói para a igreja de Filipe. Eu aprendo muito, e você também vai aprender muito. Amém? Vamos encerrar, vamos ficar de pé.